Você sabia que uma única raça de cachorro é responsável por quase 2/3 de todas as mordidas fatais registradas só nos Estados Unidos em mais de uma década? E que essa mesma raça representa só 6% da população canina do país? Isso mesmo, a chance de um ataque fatal com essa raça é desproporcionalmente maior do que qualquer outra. Hoje eu vou te mostrar as 10 raças de cachorro mais perigosas do mundo. Mas atenção, aqui a gente não vai falar de fama ou de aparência assustadora. Essa listagem ela é baseada em dados reais, estatísticas de ataques fatais, força de mordida e histórico documentado. Vou te mostrar da raça menos perigosa até a número 1, e o motivo pelo qual ela lidera o ranking há mais de uma década vai te surpreender. Se você tem cachorro em casa ou pensa em adotar um cachorro de grande porte, ou é só curioso mesmo, fica comigo até o final, porque a curiosidade de raça número 2 pode mudar a sua visão sobre cão de família. E não esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho para você acompanhar os próximos vídeos aqui do canal. 10ª colocada, Boxer. Começando nossa lista de 10 raças de cachorro mais perigosos do mundo, temos o Boxer. Por que é perigoso? Nos últimos anos, o Boxer foi relacionado a 7 mortes por ataques nos Estados Unidos. Sua mordida é forte o suficiente para quebrar ossos, e sua energia elevada pode se transformar em ataque rápido quando ele percebe uma ameaça ao dono. Ele foi criado na Alemanha no século XIX a partir de cães de caça de grande porte. Usado originalmente para caçar javalis e cervos. Ele é leal, brincalhão e ótimo com crianças quando bem socializado. A desvantagem é que ele é impulsivo e reage com velocidade a qualquer sinal de ameaça, o que o torna imprevisível em situações de estresse. E uma curiosidade interessante sobre ele é que o Boxer tem uma das mordidas mais fortes entre cães de porte médio e já foi usado como cão de guerra e cão policial. 9ª colocada, Labrador. Pode surpreender, mas o labrador foi responsável por 2,1% de todos os ataques fatais registrados em um estudo de 13 anos nos Estados Unidos. Seu porte grande e força física permitem causar danos sérios quando se sentem ameaçados, geralmente ao proteger comida ou território. Ele foi desenvolvido no Canadá e na Inglaterra para auxiliar pescadores e caçadores, recuperando aves e peixes na água. É uma das raças mais dóceis e amigáveis do mundo. Ótimo cão de família e de assistência. Porém, justamente por não ser visto como perigoso, muitos donos relaxam na socialização, e isso pode gerar comportamento reativo se não for identificado a tempo. Uma curiosidade importante sobre o labrador é que é a raça mais popular dos Estados Unidos há décadas, e ainda assim aparece nas estatísticas de ataques fatais, provando que porte físico pesa mais do que a fama de bonzinho. 8º colocado, Husky siberiano. O Husky foi responsável por cerca de 3% dos ataques fatais no mesmo estudo. Seu forte instinto de caça faz com que ele enxergue animais pequenos e às vezes crianças como presas em potencial. Ele é originário da Sibéria, criado pelo povo para puxar trenós em condições extremas. Raramente é agressivo com adultos e é extremamente sociável entre humanos. A desvantagem é que o instinto de perseguição é praticamente incontrolável mesmo com treinamento. É uma característica genética, não comportamental. Mas apesar do risco documentado, o Husky segue sendo uma das raças mais populares do mundo, muito por causa dos olhos claros e da semelhança física com lobos. 7ª colocada, Bull Mastiff. O Bull Mastiff foi responsável por 3,2% dos ataques fatais registrados nesse mesmo estudo. Com quase 60 quilos e mais de 65 centímetros de altura, ele tem força física e mordida capazes de derrubar um adulto com facilidade. Criado na Inglaterra no século XIX pelo cruzamento entre Mastiff e Bulldog para caçar caçadores clandestinos em propriedades, literalmente treinado para derrubar e imobilizar um homem. Ele é corajoso, alerta e extremamente devotado à família. A desvantagem é que ele precisa de treinamento rigoroso desde filhote, porque sem isso, seu instinto de derrubar intrusos pode se voltar contra qualquer pessoa desconhecida. O Bull Mastiff foi literalmente desenvolvido para imobilizar seres humanos sem matá-los e ainda carrega esse instinto até hoje. 6º colocado, Malamute do Alasca.
Fisicamente parecido com um husky, mas ainda maior e mais forte, o Malamute aparece com frequência em estatísticas de ataques graves, mesmo tendo fama de dócil. Sua força é suficiente para causar ferimentos sérios em segundos. Criado pelo mamute no Alasca para puxar trenós pesados e caçar em condições árticas extremas, é leal e trabalha em equipe com forte instinto de matilha. Não é recomendado para famílias sem experiências com cães. Se sofrer qualquer tipo de abuso ou negligência, se torna significativamente mais agressivo. O Malamute do Alasca é tão forte que consegue puxar trenós com mais peso do que o próprio corpo. A mesma força que, mal direcionada, pode se tornar perigosa. Quinta colocada, Bulldog americano. Foi responsável por 15 mortes registradas no mesmo estudo. Além da mordida forte, tem capacidade de saltar com força suficiente para derrubar um adulto. Diferente do Bulldog inglês, o Bulldog americano manteve sua utilidade de campo. Foi criado para trabalhos em fazendas, incluindo captura de gado. É extremamente atlético e protetor da família. A alta energia e instinto de captura tornam qualquer ataque potencialmente mais violento do que em raças de porte semelhante. E você sabia que o Bulldog americano quase foi extinto após a Segunda Guerra Mundial e só sobreviveu graças a criadores que resgataram a raça nos anos de 1970. Quarta colocada, Pastor alemão. Somente em 2023, o pastor alemão foi associado a 20 mortes por ataque, além de inúmeras mordidas não fatais. Sua inteligência, combinada com força física, o torna capaz de causar danos graves quando treinado incorretamente ou quando se sente ameaçado. Ele foi desenvolvido na Alemanha no fim do século XIX para pastoreio, depois adaptado para o trabalho policial e militar. Ele é extremamente inteligente e treinável. É a raça mais usada em força policial do mundo. Porém, justamente por sua inteligência, quando mal treinado, aprende comportamentos agressivos com facilidade e passa a repeti-los deliberadamente. O pastor alemão é capaz de aprender mais de 200 comandos. A mesma inteligência que o torna excelente é o que o torna perigoso em mãos erradas. Terceira colocada, Fila brasileiro. O fila brasileiro é oficialmente banido ou restrito em vários países, incluindo o Reino Unido, justamente por seu comportamento imprevisível com estranhos. Sua característica racial, chamada ojeriza, é uma desconfiança instintiva tão forte que pode se transformar em um ataque sem aviso prévio. A raça é 100% brasileira, desenvolvida no período colonial para caças de grandes animais e capturas de escravos fugitivos, uma origem histórica que moldou diretamente seu temperamento desconfiado. É um dos cães de guarda mais eficientes do mundo, com lealdade extrema à família. A ojeriza é tão intensa que o próprio padrão oficial da raça, definido pela Confederação Brasileira de Sinofilia, prevê que o fila não deve aceitar carinho de estranhos. O comportamento desconfiado é considerado normal e desejado. Por causa desse comportamento, em exposições caninas no Brasil, os juízes avaliam o fila brasileiro sem tocar diretamente nele, usando uma corrente que mantém distância segura entre avaliador e cão. Segunda colocada, Rottweiler. O Rottweiler foi responsável só nos Estados Unidos por 45 mortes registradas nesse mesmo estudo. Cerca de 10% de todos os ataques foram fatais. O Rottweiler já foi considerado a raça número 1 em periculosidade por décadas. Ele é descendente de cães de guerra do Império Romano. Foi usado na cidade alemã de Rottweil para conduzir gado e puxar carroças de açougueiro. Daí seu apelido histórico de cão de açougueiros. Ele é extremamente protetor e leal à própria família. Essa proteção não se estende a visitantes, e a mordida do Rottweiler está entre as mais fortes do mundo canino, capaz de causar ferimentos graves em segundos. Por conta do histórico de agressividade, países como Irlanda, Polônia e Portugal chegaram a restringir ou proibir a criação de Rottweilers, uma medida rara para uma raça tão popular como o cão de família. E chegamos à raça número 1 das 10 raças de cachorros mais perigosos do mundo, o Pitbull. Segundo um estudo realizado nos Estados Unidos, o Pitbull foi responsável por 284 mortes. E o dado mais chocante é que essa raça representa apenas 6% da população canina nos Estados Unidos. Ou seja, proporcionalmente, nenhuma outra raça se aproxima desse nível de risco estatístico. Ele foi criado no século XIX na Inglaterra e nos Estados Unidos a partir de um cruzamento de Bulldogs e Terriers, com a finalidade original para participar de brigas de cães e touros.
um esporte cruel, hoje proibido, que selecionou geneticamente cães para serem extremamente resistentes à dor e persistentes em um ataque. Quando bem socializado desde filhote, pode ser extremamente afetuoso. O histórico genético de seleção para combate significa que, uma vez que um pitbull inicia o ataque, ele tende a não soltar a presa, diferente da maioria das outras raças, o que torna os ataques proporcionalmente mais graves, mesmo quando são raros. Apesar da fama atual, o Pitbull já foi chamado de Nanny Dog, cão babá, no início do século XX, considerado um dos cães mais protetores e gentis com crianças da época. Isso prova que o comportamento de uma raça pode mudar drasticamente conforme a forma como ele é criado e utilizado por gerações. Essas são as 10 raças de cachorros mais perigosas do mundo, baseadas em dados reais e ataques fatais e força física. Mas eu preciso deixar um ponto muito claro. Nenhum cachorro nasce perigoso. O que essas raças têm em comum é porte físico e força capazes de causar dano grave. E isso, combinado a uma má criação, falta de socialização ou treinamento inadequado, é o que gera o risco real. Um pitbull bem socializado pode ser mais seguro que um cachorro pequeno mal educado. Só que se algo der errado, as consequências físicas são muito maiores. Agora eu quero saber de você, qual desses dados te surpreendeu mais? Comenta aqui embaixo. Você já chegou a sofrer algum ataque de cachorro? Tem medo de alguma raça? Inscreva-se no canal Quem Sabe Dizer e acompanhe os nossos próximos vídeos. Até mais!